saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Quero saudar a igreja que está morando no céu com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu estou muito feliz com Deus nessa noite. Mais uma vez, Deus tem falado muito no meu coração. Me alegro muito, porque muitas das vezes nós, nos problemas que nós passamos aí fora, às vezes o desânimo vem, o cansaço bate, mas nós estamos aqui para glorificar e para exaltar o santo nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu falei com o pastor que eu não tinha preparado uma palavra até agora à tarde. Fugiu na minha memória que eu iria ministrar, mas o Senhor, Ele há poucas horas colocou uma palavra no meu coração. Eu me alegro muito porque todas as vezes que eu tentei falar algo de mim mesmo, o Papai do Céu não deixou. Eu quero pedir aos amados irmãos que abram a Bíblia no livro de 2 Samuel, no seu capítulo 9, no versículo 1. Samuel, no capítulo 9, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Não vou ser muito extenso na minha pregação, mas vou falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Louvado seja o nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Aquele que puder se colocar de pé em reverência à palavra de Deus, assim será muito grato ao Senhor. Para aqueles também que não tiver impossibilitado da saúde, que não puder ficar de pé, não tem problema. Só que aquele que está com a sua saúde boa e puder colocar de pé em reverência e honra ao Senhor nessa noite, não a mim, ao Senhor, que Ele merece. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. E Davi disse: ainda há alguém que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrar de minha bondade por causa de Jonas. E havia da casa de Saul um servo cujo nome era Ziba. E quando ele chamara até Davi, o rei disse: tu és Ziba? Ele disse: teu servo ele é. O rei disse: não há mais nenhum da casa de Saul, para que eu possa mostrar a bondade de Deus. Disse ao rei: Jonas tem um filho, cuja o aleijado de seus pés. Podeis sentar. Ziba respondeu o rei, né? Ainda tem um da casa de Saul, filho de Jonas, aleijado dos seus pés. Eu estava ali à tarde, ali no fogão de lenha, e Deus ele me trouxe à tona essa mensagem. E eu até peguei alguns vídeos para tentar ver, mas não vi os vídeos sobre a mensagem. Peguei a Bíblia, comecei a ler, o Senhor começou a palestrar comigo, porque a história desse homem que eu vou contar agora é uma história que talvez alguns de nós ou já vimos ou já passamos por situações parecidas. Aqui quem está falando nesse texto é o rei Davi. O rei Davi assume o reinado e agora ele vai lembrar que no passado ele fez um pacto com o seu amigo chamado Jonathan, que era o filho de Saul, do rei que foi morto. Só que para mim chegar em Mefibosete, eu tenho que conhecer a história. Esse moço, a qual Davi vai perguntar se tinha alguém da casa de Saul para que ele possa ajudar, era Ziba. Ele era um servo, ele era um copeiro, e vão chamar ele
o rei vai perguntar: tem alguém? Ele não tem, mas porém ele é aleijado. Talvez nós já ouvimos a falar sobre Mefibosete, já ouvimos essa mensagem. Mefibosete, ele era neto do rei Saul, e ele, depois da morte do seu pai, do seu avô, ele foi para uma terra chamada Lodebar. Lodebar significa uma terra sem pasto. Muitas das vezes algumas pessoas vão dizer que é uma terra que nada que se plantava não nascia, não crescia, não dava certo. Então Lodebar era uma terra de refúgio. Muitas pessoas que eram desacreditadas pela sociedade, ela ia para Lodebar, ela ficava lá em Lodebar, porque Lodebar era o último lugar que alguém iria procurar alguém, porque lá só tinha tristeza, só tinha dor, a terra era ruim, ninguém queria morar lá em Lodebar. Só que Mefibosete, ele era neto de rei, ele era neto de rei. Só que no início dos reinados, era de costume, quando um rei, pastor André, assumia o trono, ele mandar exterminar a descendência do rei passado, daquele rei que foi morto. Era de costume: eu assumi agora o reinado, eu vou matar os descendentes do rei inimigo. Para que eles faziam isso? Para que os descendentes não se levantassem contra ele e futuramente guerreassem contra ele ou causassem uma rebelião. Então, os filhos descendentes dos reis passados era para ser morto. Isso era o padrão de quem assumia o trono. Só que Davi, ele vai agir, ele vai fazer algo totalmente diferente do que os reis faziam. Davi, ele vai lembrar da comunhão que ele tinha com Jonathan. Isso é muito interessante, porque até hoje eu tenho alguns amigos, pastor André, que eu fiz quando eu era mais jovem, quando eu era criança. Eu fiz muitos amigos, e a gente não ser amigo até a gente ficar velho, a gente fazia aquela comunhão. E hoje ainda eu tenho alguns amigos, se eu ligar para eles vão me ajudar. Eu tenho algumas pessoas que se eu ligar eu posso contar. Só que Davi, ele não tinha a obrigação de lembrar de ninguém da casa de Saul. Ele era rei, ele era soberano. Só que ele vai lembrar da comunhão que ele tinha. Ele tinha uma comunhão com alguém, ele fez um pacto, ele fez uma aliança com alguém. Por isso que é muito importante nós hoje ter comunhão com o nosso irmão. Sabe por quê? Já contaram? Porque nós nunca sabemos o dia que nós vamos precisar do nosso irmão. Por isso que é sempre bom a gente ter comunhão com o nosso vizinho, porque a gente nunca sabemos o dia que nós vamos precisar do vizinho. Por exemplo, se eu hoje estou na minha casa, eu passo mal hoje. E a minha esposa hoje, ela já sabe dirigir, mas se ela não soubesse dirigir, eu passando mal, ela tentasse ligar para alguns irmãos e não conseguisse, ela ia sair para a rua e ia bater nos meus vizinhos. Olha, meu esposo está passando mal, eu preciso de alguém que leve ele no médico. Mas se eu não tiver comunhão com meus vizinhos, o que vai acontecer? Eu não vou ser atendido, eu não vou adquirir aquilo que eu preciso no momento. Então, a comunhão, ela vai muito mais além do que o momento. A comunhão, ela vai muito mais além do que o tempo. Porque hoje, você ajuda uma pessoa, hoje você faz uma comunhão com a pessoa, e talvez essa pessoa não tem nada para te oferecer. Talvez essa pessoa é uma pessoa que ninguém acredita nela, mas você faz comunhão com ela. Por que você faz comunhão com ela? Pelo amor. Qual é a comunhão que Deus faz com a tua igreja? O que Deus requer da sua igreja, a não ser o amor, a não ser o teu respeito, a não ser o seu temor com Ele. Então a comunhão, ela gera amor. A comunhão, ela gera amor. Então, quando Davi e Jonathan eram grandes amigos, fizeram essa comunhão, fizeram essa aliança se estendeu há vários anos para frente, a qual Davi vai lembrar de Mefibosete. Porque Davi, ele era simplesmente um soldado do exército. Jonathan era filho do rei Saul, mas Jonathan fez amizade com Davi, porque Jonathan viu que Davi seria o próximo rei, e viu o potencial.
E Davi agora ele vai lembrar, ele vai começar a perguntar: será que tem alguém que eu possa ajudar? Agora eu sou rei, mas eu tenho que cumprir a minha promessa. Eu tenho que cumprir a minha promessa que eu fiz com o meu amigo. E ele vai chamar Ziba, o copeiro, vai perguntar ao copeiro, e o copeiro vai dizer: tem, mas porém ele é aleijado dos seus pés. Mefibosete, neto de rei, morando num lugar ruim, aleijado dos seus pés, olhando para o trono, que na sequência talvez Mefibosete seria o próximo rei, só que devido à circunstância do seu avô ter perdido o trono, ter desrespeitado a Deus, os filisteus vieram, tomaram o reinado, os filisteus vieram, mataram o exército, Saul morreu, seu filho morreu. Aí agora diz os historiadores que na hora da guerra, que o rei está morrendo, que Jonathan está morrendo, a sua ama, a sua criada, pega Mefibosete, ele não nasce aleijado, ele se torna aleijado, coloca ele no cavalo, e no decorrer do percurso que ele vai fugir, ele cai, se torna aleijado dos dois pés. Ele já começa o seu crescimento com as coisas tudo dando errado. Ele ficou aleijado dos seus pés, ele perdeu o seu pai, ele perdeu o título de príncipe, porque ele era príncipe. Ele vai começar a jornada da sua vida, tudo dando errado. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como que tem iniciado a tua história. Talvez você entrou esse ano de 2024, talvez você entrou esse mês de outubro, tudo dando errado para você, tudo dando errado. Talvez você está num lugar que aparentemente você está esquecido, que aparentemente você está deficiente das suas pernas. Talvez você tenha uma deficiência que não deixa você chegar na casa do rei, porque Mefibosete ele era aleijado, ele estava numa terra ruim, ele perdeu o título de príncipe, ele se afastou da casa do rei. Só que o texto que eu li, o rei se levanta e procura a saber se ainda tem alguém. Deus nessa noite está procurando alguém que está desacreditado, alguém que não tem mais comunhão, alguém que perdeu o título, talvez de filho de Deus, talvez perdeu o título de príncipe, talvez a vida que você vivia outrora foi tudo perdido de água abaixo. Muitas das vezes a culpa nem foi sua, mas a vida ela te proporcionou isso, e você não conhecendo a casa do Pai, você não se apegando ao rei, você agora está em Lodebar. Mas o rei se levantou para mandar te buscar. Aí o rei ele pergunta, Ziba responde, mas Ziba ele parece um pouco sarcástico, ele fala assim: tem um, mas ele é aleijado. O que o rei vai fazer com alguém aleijado? Por que o rei vai chamar alguém aleijado? Só que a comunhão que o rei fez vai além da minha e da tua deficiência. A comunhão que Jesus fez lá na cruz do Calvário, pela minha e pela tua vida, vai além da minha e da tua deficiência. Talvez você tenha uma deficiência: Senhor, eu estou indo até na igreja, mas o Senhor sabe que eu vou e eu fraquejo. Senhor, eu estou tentando, mas está difícil eu conseguir. É a sua deficiência. A comunhão que Jesus fez lá na cruz do Calvário, ela vai além da tua impotência, ela vai além do teu fracasso.
Mesmo você passando o que você já passou, mesmo você passando o que está passando nesse momento, o Rei se levanta e manda te chamar nessa noite, porque foi feita uma comunhão pela tua vida, foi feita uma comunhão pela minha vida, para que eu estivesse aqui, para que você estivesse aqui. Se Deus lá do céu não tivesse feito a comunhão com a humanidade, de enviar o teu filho para morrer pelos meus pecados, pelos teus pecados, hoje nós não estaríamos aqui. Se nós estarmos aqui hoje é porque Deus ele teve comunhão, Deus ele teve amor por mim e por você. Irmãos, quando a gente tem dinheiro, casa boa, um emprego bom, a saúde está boa, um carro novo na garagem, dinheiro no bolso, muita gente quer ter comunhão com a gente. Muita gente quer ter comunhão com pessoas grandes, pessoas que têm nome, pessoas que podem fazer algo, pessoas que têm status. E quem vai querer ter comunhão com o aleijado? Quem vai querer ter comunhão com alguém que está esquecido, com alguém que está desacreditado, com alguém que perdeu tudo? Quem vai querer ter comunhão? Só existe um, irmão: Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Jesus, independente da situação que eu e você estamos nessa noite, Ele sempre se levanta, manda te chamar e te conduzir para a casa do rei, porque a ordem era que Ziba fosse lá e buscasse Mefibosete. Eu já vi algumas pessoas muito falando mal de Ziba, questionando, porque Ziba não queria dividir as suas terras com Mefibosete. Só que Ziba foi um instrumento de Deus para trazer ele de volta para a casa do rei. Glória a Deus. E o Espírito Santo nessa noite, Ele está nos conduzindo, Ele está tirando a vida de algumas pessoas de Lodebar e trazendo de volta para a casa do rei. Porque a casa de Mefibosete sempre foi a casa do rei, porque ele era príncipe. Você é príncipe, nós somos príncipes do Senhor, e o nosso lugar é na casa de Deus. Só que por nós estarmos deficientes, nós tivemos que ir para Lodebar, tivemos que nos afastar, porque a nossa deficiência, no momento ou no ângulo que nós estávamos olhando, ela se tornou maior do que a minha vontade de estar na casa do Senhor. O rei manda chamar, e Ziba vai, traz Mefibosete. Mefibosete chega na presença do rei com muito medo. Ele vai se humilhar diante do rei, ele vai se humilhar, ele vai se colocar no lugar de um cão. Que olhos tem o Senhor para um cão como eu? Isso vai mexer muito comigo, porque muitas das vezes a gente vê tantas pessoas com o nariz em pé, tantas pessoas achando que é alguém, tantas pessoas porque tem uma condição boa, ou porque se veste melhor do que a outra, acha que é melhor do que nós, sendo que diante de Deus, irmãos, o rico, o pobre, o menos pobre, o mais pobre, o pardo, o branco, o negro, todos têm o mesmo valor para Deus.
A diferença como que Deus vai se comportar diante de nós vai ser a intenção do nosso coração. É como nós se comportamos diante de Deus. Porque você chegou na presença de Deus nessa noite, e eu te convido você nessa noite a se humilhar para o Rei. Porque quando nós se humilhamos debaixo da potente mão de Deus, Deus ele nos exalta. Assim como Deus fez, assim como o rei fez com Mefibosete. Ele chegou e o rei falou para ele que ele iria comer todos os dias na presença do rei. Ele ia comer pão todo dia junto com o rei. Para quem vivia uma vida miserável, para quem estava numa terra onde nada dava certo, onde nada que plantava crescia, agora foi convidado para estar na mesa do rei. Hoje é culto da comunhão. Hoje é o culto da comunhão. E Deus nessa noite, Ele nos convida para que nós estejamos diante da sua mesa. Não simplesmente para participar do momento da Santa Ceia, não simplesmente para participar da comunhão ali no jantar e fora, mas Deus está nos convidando para que nós participamos desse pão todos os dias da mesa do Senhor. Glória a Deus. Enquanto Mefibosete estava na casa do rei, comendo na mesa do rei, Mefibosete tinha pão todo dia na mesa. Olha que alegria, irmãos. Quem está na casa de Deus, pão todo dia na mesa. Olha a alegria de todo dia alguém que estava esquecido, alguém que era desacreditado, comer pão todo dia junto com o rei. Glória a Deus. Eu sei que aí fora muita gente, essa hora talvez, quer estar com o político que ganhou, quer estar com o prefeito, com o vereador que ganhou, eu quero participar da festa, eu quero estar junto. Só que nessa noite eu decido todo dia a tomar café, a almoçar, a jantar junto com o rei. Nessa noite eu decido comer pão todo dia na mesa do rei. Por quê? Porque eu estou na casa do rei. Além de ele me dar pão, ele me dá cobertura, ele me dá veste nova. E diz a palavra que o rei falou para ele: eu vou restituir tudo aquilo que era seu, tudo aquilo que você perdeu, Mefibosete, eu vou restituir. Eu vou te dar de volta aquilo que era seu. Aquilo que é seu por direito, eu vou entregar na tua mão. Mas eu quero que todo dia você esteja comendo pão na mesa do rei. Quer um segredo? Quer uma senha? Quer uma chave? Esteja todo dia comendo pão na mesa do rei. Esteja na casa do Senhor todo dia, porque Deus ele vai restituir a tua vida, Deus ele vai restituir a tua família, Deus ele vai trazer de volta tudo aquilo que você perdeu. Ah, Silvio, mas na Bíblia, aonde isso aconteceu? No livro de Jó. Jó tinha muitos bens, Jó tinha filho bonito, e de um dia só, irmão, Jó perde tudo o que ele tinha. Eu cresci a minha infância escutando meu pai contando isso para mim, a história de Jó. Ele contava essa história de Jó, e como Deus era maravilhoso para restituir tudo aquilo quanto Jó tinha perdido. Jó era rico, perdeu tudo, mas Deus deu em dobro tudo quanto Jó possuía. Glória a Deus. Eu não sei o que você perdeu,
mas eu sei que Deus pode te dar em dobro tudo aquilo que o diabo tomou, tudo aquilo que você perdeu. Talvez você tomou uma decisão errada e você deixou escapar as oportunidades da tua mão, e Deus nessa noite diz para você que Ele pode te dar em dobro. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele pode nos dar em dobro, irmão. Deus nessa noite pode fazer. Deus, Ele tem o poder para fazer. Deus, Ele vai mudar a nossa história. Deus, Ele tira a gente de Lodebar. Deus, Ele nos dá uma veste nova. Deus, Ele restitui a nossa vida. Glória. Irmãos, Mefibosete, talvez ele estava lá na casa de Maqui. Talvez nem ele mesmo acreditava que um dia ele poderia voltar para a casa do rei. E às vezes o nosso maior bloqueio, a nossa maior dificuldade, a nossa maior barreira é quando nós olhamos para dentro de nós e nós não acreditamos. Que nós olhamos para dentro de nós e nós falamos assim: eu não mereço estar lá. Eu já fiz tanta coisa errada. Eu já pequei tanto contra Deus. Nem eu mesmo acredito. Mefibosete podia estar nessa situação, mas o rei acreditava. E o rei nessa noite, Deus nessa noite olha para a minha vida e para a tua vida, e pode todo mundo estar olhando para você e olhando para mim e dizendo que você não vai dar certo, dizendo que você é deficiente, dizendo que você perdeu a oportunidade que você teve, que você não vai ser mais feliz, que o seu filho não vai ser liberto, que o seu marido não vai ser curado, que as portas não vai se abrir. Mas quem dá a última palavra nessa noite é Jesus, irmãos. Quem dá a última palavra é Jesus. Jesus nessa noite ele se levanta, assim como se levantou naquele barco, naquela tempestade. Ele se levanta agora ao meu favor e ao seu favor, e ele prepara um banquete diante dessa mesa para mim e para você. Então, que nós possamos acreditar que não vai ser a situação que nós estamos vivendo, que não vai ser o momento que nós estamos passando que vai definir a nossa história. Quem vai definir a nossa história vai ser Jesus nessa noite. Mas é preciso que eu e você, que nós se humilhamos diante de Deus nessa noite e reconhecemos o nosso pecado e dizemos: Senhor, eu nem merecia estar aqui, mas eu entrei aqui dentro nessa noite. Eu vim te adorar, eu vim ter comunhão com a minha igreja, eu vim ter comunhão com o meu pastor, eu vim ter comunhão com os irmãos. Eu entrei essa noite porque eu acredito que assim como o Senhor mudou a vida de Mefibosete, o Senhor vai mudar a minha vida, o Senhor vai mudar a minha história. Glória a Deus. É se entregar na mão do Senhor, é se entregar, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 121 diz: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite não sabendo de onde vai vir a resposta, mas eu já te digo nessa noite que a tua resposta ela vai vir do Senhor. Entrega a tua vida no Senhor, confia nele, porque o mais ele vai fazer na tua vida, assim como ele fez na minha vida, irmão. Assim como Jesus me libertou, assim como Jesus me deu livramento, assim como Jesus mudou a minha vida, ele vai mudar a tua vida nessa noite. Eu sei que é muito difícil a gente acreditar quando tudo está dando errado. É muito difícil a gente olhar o vale de ossos secos e a gente acreditar
que aqueles ossos podem voltar a reviver. Ezequiel estava dentro do vale, e o próprio Deus pergunta para ele: Ezequiel, pode esses ossos reviver? Ezequiel olha para Deus e fala: Senhor, tu sabes, Senhor. Talvez você está perguntando: Senhor, será que eu vou conseguir? Senhor, será que a porta vai se abrir para mim? Senhor, será que eu vou sair dessa situação? E você entrou nessa noite dizendo: Senhor, só o Senhor sabe. Aí Deus não faz nada, olha para Ezequiel e fala: Ezequiel, profetiza, profetiza sobre esse vale. Está tudo dando errado, está tudo morto, está tudo parado. Mas quem está falando com você é Deus. Quem está te dando a legalidade para você profetizar e os ossos reviver é Deus. Deus está mandando você profetizar. Quando Deus manda, irmão, a gente profetizar, Ele nos dá a garantia de acaso que a profecia vai se realizar. Quando Deus manda você profetizar, Deus vai dar a garantia que a profecia vai se cumprir. E nessa noite, como profeta de Deus, nessa noite, eu quero profetizar na tua vida, eu quero profetizar na tua família, na tua casa, que as coisas vão voltar para o lugar, que o teu casamento vai melhorar, que o teu filho vai ser liberto, que a tua casa vai ser abençoada. Mas não deixa eu sozinho não, profetiza nesse vale. Profetiza, porque vai reviver, irmão, os teus sonhos, os teus projetos vai reviver. Os sonhos de Mefibosete estavam parados, estava esquecido, mas o sonho dele reviveu. Tudo aquilo quanto era por direito dele, Deus devolveu para ele. E Deus vai devolver para você nessa noite. Ezequiel está profetizando no vale, e a Bíblia diz o seguinte: que enquanto Ezequiel profetizava, alguma coisa acontecia, irmão. Enquanto Ezequiel profetizava, ouvia-se um barulho, ouvia-se um ruído, e os ossos começaram a se juntar, e as coisas começaram a voltar para o lugar. Enquanto você nessa noite está aqui, dizendo: eu acredito, Senhor, eu profetizo que a porta vai se abrir. Oh Senhor, eu vou ser curado. Senhor, eu profetizo que eu vou ser curado. Eu profetizo, meu Pai, que eu vou estudar, que eu vou passar na faculdade, que eu vou ter um carro, que eu vou ter um emprego, que eu vou ter uma família, que o meu filho vai se converter, que a minha casa vai se converter. Enquanto você está aqui nessa noite, você já está profetizando, e alguma coisa já está acontecendo no seu lar. Enquanto você está aqui nessa noite, alguma coisa já está acontecendo na minha e na tua vida. Glória a Deus. Não saia daqui nessa noite sem você bater no peito e falar: Senhor, eu acredito que o Senhor vai fazer. Quando você chegar em casa, você entra dentro da sua casa e você começa a profetizar: Senhor, eu saí de casa desacreditado, mas eu estou entrando aqui hoje porque eu sei que o Senhor pode fazer. Eu profetizo que as coisas vão voltar para o lugar, que eu vou, a minha comunhão nessa noite está sendo restaurada. Quando a gente restaura a nossa comunhão com Deus, irmão, Deus ele entra no nosso favor. Deus ele entra em nosso favor, e ele move o céu, ele move a terra. Acredite nessa noite que Deus ele pode e ele vai fazer. Deus ele pode, ele vai fazer. Às vezes, irmão, as coisas não acontecem porque, por mais que Deus queira ter comunhão com a gente quebra a comunhão e se afasta de Deus. Aí as coisas começam a dar errado. Mas nessa noite, o Espírito Santo te tirou de Lodebar, trouxe você para a casa do rei, para que você possa voltar a ter comunhão com o rei nessa noite, para que você possa ter comunhão com o rei nessa noite, e você possa usufruir de todos os benefícios que tem na casa do rei, irmãos.
Aqui tem benefício, aqui tem palavra, aqui tem cura, aqui tem libertação, aqui tem proteção espiritual, aqui tem mudança de vida. Nessa noite eu quero deixar você com essa palavra e dizer para você: o rei se levantou a nosso favor. O rei está procurando. Cadê o Silvio? Aonde está o Silvio? Aonde está o pastor André? Aonde está a Raquel? Aonde está o diabo do carro? Está ali. O diabo do carro está lá. Eu sei que está lá, eu sei onde está. Deus está procurando você. Deus está te procurando aonde você está. Você lembra de Adão? Adão está lá no jardim. Pecou. Ele se esconde com vergonha. Aí vem Deus, ó. Deus vem no jardim. Adão, aonde você está, Adão? Adão, e Adão está escondido. Adão, mas Deus não sabia, irmão, que ele tinha pecado? Mas Deus não sabe que você pecou? Deus não sabe que eu também posso pecar? Que eu peco? Mas por que Deus ele vem no mesmo dia, no mesmo horário? Silvio, cadê você, Silvio? Cadê você, pastor André? Não, Senhor, eu pequei, eu estou escondido. Eu não quero saber do teu pecado. Eu estou te procurando nessa noite. Adão, onde está, Adão? Meu Deus, aleluia. Aonde está? Deus está procurando eu e você. Aí, eu cheguei no entendimento, lendo essa mensagem do jardim, que o nosso pecado, ele não impede de Deus nos procurar. O nosso pecado, as nossas falhas, as nossas dificuldades, porque Ziba falou para o rei que ele era aleijado, achando que por ele ser aleijado o rei não ia chamar ele. Adão se esconde, achando que Deus não ia ver, mas Deus já te viu aí nessa noite. Deus já viu você, e Ele está te procurando nessa noite. Ele está procurando você porque Ele enviou o Filho dele amado naquela cruz do Calvário para pagar o meu pecado, para pagar os teus pecados. A Bíblia diz: aquele que se arrepende e deixa, esse será salvo. E nessa noite Deus está dando a oportunidade para você se arrepender e ser salvo, para que você venha ter comunhão com o Rei. Então nessa noite, não saia daqui sem ter comunhão com o nosso Rei. Assim, pastor, eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Hoje eu vou fazer uma aliança com